Estamos de volta com o nosso programa A Mesa com o Pai aqui na Life FM e você pode nos acompanhar agora pelo Facebook novamente, a nossa live da reflexão da Palavra de Deus. Então é aquele momento gostoso que a gente pega a nossa Bíblia, caderninho, caneta, se você estiver de folga aí neste sábado, né? Você assiste o nosso programa, compartilha a nossa live, enfim, fica degustando da palavra do Senhor, não é mesmo? Bom, quero deixar um beijão para Tati, da loja Tatiane Moreira, calçados femininos, minha querida parceira aqui do programa Mesa com o Pai. Aquela loja linda, perfumada, que você ganha suspiros. Ai, gente, eu acho o máximo, sabia? Ganhar suspiros. É que normalmente eu não tô podendo comer doce. Eu falo, não, nem me dá o suspiro. Eu já suspirei só de ver esses sapatos lindos. Não precisa de me dar suspiro, não. Mas ela é muito delicada, é cheia de detalhes lindos. Você vai amar. Você passa lá na loja Tatiane Moreira, eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada. A mulher é tipo centopeia, né? Ama sapato e um só não basta, então é o lugar certo. Sapatos, bolsas, acessórios, uma linha maravilhosa com produtos feitos artesanalmente. Coisa linda, gente. Show de bola. E também um beijão para Débora Balbino, do Espaço de Beleza, minha cabeleireira linda, ela é muito, muito especializada em coloração, penteados, corte, visagismo. A Débora é top. Então você não perca a oportunidade de conhecer essas meninas lindas, que elas não são só bonitas por fora, são pessoas maravilhosas, aquele coraçãozão grandão. É uma delícia conhecer essas meninas. Não perca essa chance. Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Hoje está escrito aí já na nossa tarja, o tema da nossa ministração, a intimidade livra da confusão. E o nosso texto base, Salmo 25, versículo 12. Então, só para você ter uma ideia mais ou menos do que significa isso, vamos ler esse versículo aí no Salmo 25, você sabe, Salmo, abre no meião da Bíblia que você já vai encontrar Salmo. Salmo 25, versículo 12 diz assim: qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, para você ficar aí pensando que tema é esse, a intimidade livra da confusão, o nosso versículo base para essa reflexão é esse: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Bom, a gente sabe que hoje muitas pessoas estão confusas, né? É normal a gente conversar com as pessoas e perceber que as pessoas estão confusas sobre muitos assuntos, muitos momentos da vida. E tem uma frase muito conhecida, né, daquele desenho infantil da Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice conversa com o gato, né, a gente percebe, o gato fala assim: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa saber para onde vai, né? E a gente tem visto as pessoas confusas, não sabe para onde ir, não sabe o que esperar do futuro, o que deseja, né, dos seus dias. Isso seja na área emocional, com os relacionamentos, com o casamento, com o namoro, com o noivado, enfim. Não sabe para onde aquela relação vai levar. Pode ser na questão financeira, né? Não sabe se abre uma poupança, se aplica num terreno, se começa um negócio novo, se compra uma bicicleta, enfim. Não sabe o que fazer na sua vida financeira, também na sua vida familiar, né? Tem dúvidas quanto aos cuidados com seus próprios pais, às vezes idosos, com a educação dos seus filhos. Enfim, gente, tantas coisas. E não é diferente na vida espiritual. Tem muita gente confusa na vida espiritual, que também não sabe para onde vai. E hoje,
Nós estamos num momento que, infelizmente, a vida espiritual que deveria ser pautada ali na palavra, né? No Evangelho do Senhor, está muito cheio de autoajuda, está muito cheio de coaching. Os púlpitos estão muito cheios de treinamento, né? De comandos de você pode, você consegue, vai lá e faz, você vai vencer. Quando, na verdade, a gente deveria estar um pouco mais voltado para o arrependa-se, examina os seus caminhos, confessa os seus pecados, converte os seus caminhos, deixe as más práticas, né? Alinha a sua vida à palavra de Deus. Então hoje as pessoas estão muito confusas porque existe inclusive uma confusão dentro da própria espiritualidade, né? E o que nós vemos é que se você for caminhar para qualquer lado, para qualquer banda, não tem um trilho, né? Qualquer lugar, mesmo que não tenha trilho, você vai andando, sem rumo, né? Sem bússola. Só que a confusão gera insegurança, né? A confusão gera insegurança. Então, que decisões tomar? Qual é o próximo passo? Me mudo ou não? Aceito esse emprego ou não? Né? Saio desse emprego ou não? E muitas dúvidas, né? Permito que o meu filho faça isso ou não permito? Né? O que vai acontecer se eu disser não? O que vai acontecer se eu disser sim? Muitas dúvidas, muita insegurança na hora de tomar decisão. Qual é o próximo passo, né? Eu faço esse estudo ou não faço? Entro nesse curso ou não entro? Enfim, as pessoas sempre muito inseguras porque estão confusas. Imagina o quanto é difícil o sentimento de segurança para quem não está enxergando o trilho, o caminho, né? Então, se você não tem uma visão clara do caminho, se você está sem direção, você está inseguro. Porque imagine uma pessoa que não tem, por exemplo, a visão, né? Ou que é cega, ou que tem uma perda considerável visual. E imagine essa pessoa andar num lugar que ela nunca andou, né? Solta ela no centro aí de uma cidade, e aí? Qual é o sentimento? Imediatamente é um sentimento de insegurança, né? Para onde eu vou? Não conheço esse lugar, tô aqui sem ver para onde vai. Então, muitas vezes, a nossa confusão, a nossa insegurança passa por uma cegueira que é espiritual, né? É não saber quais são os planos, qual é o meu propósito, qual é o meu futuro. Então, a partir do momento que a gente consegue ter o entendimento de qual é o nosso propósito, para que eu estou aqui nessa terra, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E o que eu espero alcançar com a vida que eu levo, onde eu quero chegar com a vida que eu levo, né? Então, é importante que eu tenha essa clareza, porque senão a confusão e a insegurança serão companheiras certeiras, né? Mas qual será realmente o caminho? Porque o ditado lá do filme diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas será que qualquer caminho serve? Será mesmo que qualquer caminho serve? Você se contenta com isso? Achar que qualquer caminho serve para você? Né? Então, de fato, qual é o caminho? Então, vamos ver o que a palavra diz, né, sobre o caminho. A gente tem no segundo livro de Samuel. Segundo de Samuel é Velho Testamento. Nós temos 2 livros do profeta Samuel. O segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 31. Capítulo 22, versículo 31, está escrito assim, olha.
O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Então, olha só o que está dizendo. Segundo de Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Então, não é que qualquer caminho serve, é que existe um caminho que é perfeito, que é o caminho de Deus, né? E que ele protege, um escudo, ele guarda aqueles que nele confiam. Então, existe um caminho de Deus perfeito, onde nós estamos seguros. Então, tá vendo aquela sensação de confusão e insegurança, que é porque eu tô andando em qualquer caminho? O caminho de Deus, ele me guarda, ele me traz segurança, me traz proteção. Agora, você sabe o que é mais impressionante desse versículo? É que ele tem ele igualzinho no Salmo 18. A gente estava lá no Salmo 25, volta aqui no Salmo. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. Diz assim, ó, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é provada. Lá está refinada, aqui está provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Olha, gente, igualzinho. Que se por acaso você não gostar de ler o Velho Testamento e gosta só de ler Salmos, no Salmo você vai achar o que estava lá, né? Ensinando que o caminho de Deus é perfeito. E o provado e o refinada, se a gente olhar para os metais nobres, é a mesma coisa, né? Provada e refinada, quando a gente fala de provar e refinar o ouro ou a prata, é aquela questão de passar pelo fogo, né? Passar pela prova e sair melhor. Então, a palavra do Senhor é assim e é um escudo para os que nele confiam. Então, a gente tem essa repetição desses textos de que o caminho do Senhor é perfeito e neste caminho nós estamos seguros. E eu fiquei muito assim de ver, porque às vezes os versículos eles têm o mesmo conteúdo, mas nesse caso eles são idênticos, os versículos são iguais, né? Então, duas vezes a palavra está dizendo ali sobre isso. O caminho do Senhor é perfeito. E se a gente leu que o caminho do Senhor é perfeito, isso me faz pensar que existem caminhos que são imperfeitos. Correto? Se a palavra está dizendo que o caminho do Senhor é perfeito, isso me faz pensar, então, que devem existir caminhos imperfeitos e me faz questionar em que caminho eu estou andando. Porque se eu já defini que não é qualquer caminho que me serve, então se não é qualquer caminho que serve para mim, e se o caminho do Senhor é perfeito, se eu não estou no caminho do Senhor que é perfeito, eu devo estar em algum caminho imperfeito, então. Então é necessário fazer uma análise de para onde eu estou indo, para saber onde eu quero chegar. Ah, mas eu estou confuso, eu não sei o que fazer, cheguei a um momento da minha vida, eu não sei que decisão tomar. Nós vamos chegar aí ainda. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nessa dúvida sobre o caminho perfeito ou imperfeito. Estamos em Salmos, você caminha um tiquinho para frente, o próximo livro é o livro de Provérbios. Nós vamos olhar Provérbios capítulo 14. Hoje eu vou passear na Bíblia, então você fique esperto aí com a sua caneta. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então a gente se engana? Olha, parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ah, que coisa, a gente se engana. A gente se engana sim. E isso não é raro, né? Nos enganarmos não é raro.
A palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso, né? Então, às vezes parece que você está indo para o lado certo, mas não está. Porque o lado certo, o caminho perfeito é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. E Ele é um escudo para os que nele confiam. Então, vamos ver. Da mesma forma como a gente teve 2 versículos exatamente iguais, falando que o caminho do Senhor é perfeito. Um lá em 2 de Samuel 22:31 e outra no Salmo 18:30. Olha que curioso, nós vamos ter 2 versículos idênticos falando que o caminho às vezes parece direito ao homem, mas no fim é caminho de morte. Então nós estamos aqui em Provérbios 14:12 e nós vamos para o Provérbios 16. Vira uma página aí, ó. A minha é só virar uma página. Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Viu? Idêntico. 2 vezes. Eu não sei. Se para você isso não quer dizer nada, para mim é muito interessante. Como que tem 2 versículos idênticos, iguaizinhos, dizendo que o caminho de Deus é perfeito, e daí tem 2 versículos idênticos, iguaizinhos, dizendo que tem caminhos que parecem certo ao homem, mas que no fim são caminhos de morte? Gente, tem alguma coisa a ver esse negócio de caminho. Tem que ter alguma coisa a ver, né? Então, a gente precisa estar atento com isso. Peraí, será que tá parecendo superficialmente que tá tudo certo, que tá tudo indo bem, mas que, na verdade, esse caminho não é bom? Então, que caminho perfeito é esse de Deus que tá falando nos versículos lá de 2 de Samuel e dos Salmos? Qual é esse caminho perfeito? Preciso saber. Porque se eu não souber, como é que eu vou andar nele? Como é que eu vou trilhar um caminho que eu não tenho mapa, né? Mas como a Bíblia é linda, perfeita, porque ela vem de um Deus lindo, maravilhoso, perfeito, então, no Evangelho de João, Novo Testamento, você vai chegar lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos saber que caminho é esse de Deus, que caminho de Deus perfeito é esse. João 14:6. A palavra nos diz maravilhosamente assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho perfeito de Deus, que está falando lá em 2 de Samuel e no Salmo, é Jesus. Jesus é esse caminho que dá segurança. Jesus é essa palavra do Senhor provada, refinada, igual está lá no versículo de 2 Samuel 22:31 e Salmo 18:30. Está dizendo, mas o caminho do Senhor é perfeito, o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é refinada, é provada. Ele é um escudo para os que nele confiam. Então, aquele sentimento de confusão, de insegurança, de não saber para onde vai, não saber as decisões que se deve tomar, não saber ao certo o que fazer da sua vida, qual é o próximo passo, o que vai ser do meu futuro e do futuro dos meus filhos, para onde está caminhando o meu relacionamento, será que meu casamento está indo para o abismo, será que eu estou caminhando na direção certa? Todas aquelas perguntas de uma grande confusão mental, espiritual, tão presentes nos dias de hoje, né, que gera tanta insegurança, tanto medo. A partir do momento que a gente olha para a Bíblia e aprende aqui então que o caminho do Senhor é perfeito, que para o homem existem caminhos que parecem bons, mas que na verdade levam para a morte. Então eu preciso ver
se eu estou indo no caminho perfeito do Senhor ou se eu estou indo nesse caminho que parece que é bom, mas que leva para a morte. E aí descobrindo também aqui na Bíblia que o caminho perfeito do Senhor é o próprio Jesus, porque ele diz aqui com a boca dele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem um jeito de chegar a Deus, né? Pelo caminho perfeito que é Jesus. E quando diz que o caminho é um escudo, o caminho de Deus é um escudo para os que nele confiam, o escudo é a proteção. Então, obviamente, você já começa a perceber que aquele sentimento de confusão, de insegurança, não existe para quem está caminhando com Jesus, né? Esse sentimento todo perturbador aí, que tira a paz, que tira o sono, ele não existe para quem está caminhando com Jesus. E aí, a gente vai chegar no nosso texto base, né, que é o Salmo 25, e nele a gente vai ali com um pouco mais de tranquilidade, vendo alguns versículos um por um. Então, a gente vai voltar em Salmos, como eu falei, nós estamos passeando pela Bíblia hoje. A gente vai voltar aqui em Salmo 25 e vamos ler vários versículos do Salmo 25, né, para ter esse entendimento. Então, vamos lá. Salmo 25 diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido. Nós falamos sobre confusão. O nosso tema diz que a intimidade livra da confusão. Olha aqui o que o salmista está pedindo. Davi está pedindo a Deus: não me deixe confundido. Estar confuso é muito difícil, gente. Estar confuso é desgastante. As nossas emoções, em meio à confusão, se desgastam muito. E com isso, a gente desgasta os nossos relacionamentos, porque daí nós não estamos emocionalmente equilibrados. Então, a confusão gera muito desgaste, né? Então, olha só. O salmista diz: não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Vamos dar uma paradinha aqui então no versículo 5. Olha só, que coisa interessante. Então o salmista começa dizendo que ele não quer ficar confundido, que na verdade ele sabe que quem confia no Senhor não fica confundido, mas que quem fica confundido são aquelas pessoas que transgridem sem motivo, sem causa, né? Propositadamente. E aí, olha só, o versículo 4 e 5 fala sobre um aprendizado. Ele fala assim, faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me, olha os verbos, saber, ensinar, guiar na tua vereda e ensina-me, de novo ensinar, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando todo dia. Então olha só que busca, ele está buscando desesperadamente para sair daquele espírito de confusão, né? Que ele clama ali no versículo 1 e 2 para sair desse espírito de confusão. Ele chega aqui no versículo 4 e 5 pedindo para o Senhor ensinar em que caminho ele deve andar, para ele ser guiado, né? Para fazer saber, quer dizer, dar o conhecimento, fazer saber quais são as veredas, né? Qual é o caminho. E esse versículo é muito lindo, esses dois versículos, porque olha só, o salmista fala assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me nas tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Veja só,
que interessante. A gente leu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Olha, se a gente substituir nesses 2 versículos, se a gente substituir a palavra caminho, a palavra verdade e a palavra salvação, que é vida, né, por Jesus. Olha só como é que fica. Faze-me saber sobre Jesus, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me a Jesus e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, né? A minha salvação é a minha vida. Tu és Jesus, minha vida, minha salvação. Olha só que bacana se a gente pensar que o próprio Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente olhar aqui o salmista pedindo, clamando para Deus ensinar para ele o caminho e a verdade. O que esse salmista está pedindo é: Senhor, me revela o teu filho, me revela Jesus, porque ele fala aqui, ó, por ti estou esperando todo dia. E no tempo do rei Davi, Jesus ainda não tinha vindo, eles ainda estavam esperando. Jesus ainda não havia sido enviado, né? Então olha que contexto lindo desse salmo, onde ele clama por conhecer o caminho, a verdade e a salvação. E aí a gente olha lá para o versículo de João 14, 6, Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida e salvação, né, gente? A gente pode considerar aí como a mesma coisa, porque sem salvação, a vida não é vida, né? A vida é uma vida só terrena, a vida eterna é através da salvação. Então, olha só que lindo isso. E aí, a gente indo para o versículo 8, se a gente for no versículo 8, está escrito assim, ó: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Olha, de novo falando de ensinar o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto, o seu pacto, a sua aliança, né? E os seus testemunhos. Então, isso também traz algo muito bonito. Fala assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Vamos trocar caminho por Jesus de novo, ó. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará sobre Jesus aos pecadores. Quem que mais precisa de Jesus? Eu e você que somos pecadores. Nós somos os pecadores, né? Nós precisamos desse Deus bom e reto que nos ofereceu Jesus. Então, o lindo dessa palavra é que, mesmo sendo pecador, o Senhor não vai deixar você ficar perdido lá atrás no meio dos pecados, confundidos. Ele vai ensinar o caminho, ele vai mostrar a direção, ele vai mostrar para onde seguir, né? Que decisão tomar. Então, Deus não fica escolhendo. Eu só vou ensinar para os certinhos, eu só vou ensinar para os santinhos, eu só vou ensinar para os bonitinhos. Não, tá aqui, ó, bom e reto, né? Bom e justo é o Senhor. Ele ensinará o caminho aos pecadores. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus pode alcançar a todos, né? E aí fala assim, ó: guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Então, não importa, né, se é uma pessoa pecadora ou se é uma pessoa obediente. Vamos entender aqui esse manso como uma pessoa paciente, que obedece, que segue, né? Ali ele vai ensinar o caminho. E todos os caminhos, as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para quem guarda os mandamentos, os estatutos, a sua aliança. Certo? Então, se eu buscar, eu vou ser guiado pelo Senhor. E o versículo 12, né, que é
o nosso versículo base diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor, né, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, e ele lhes fará saber da sua aliança, do seu concerto. Então, a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Deus vai revelar, vai fazer saber a sua aliança, o seu concerto, o seu pacto. E é necessário ter reverência, temor do Senhor, né? Qual é o homem que teme ao Senhor? O salmista pergunta. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quando eu obedeço, reverencio, porque temer não é ter medo. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é reverência, é obediência, é respeito, né? Então, quando eu temo a Deus, eu entro nessa escolinha de aprender caminho, né? Quando eu resolvo respeitar e obedecer a Deus, eu me matriculo nessa escolinha de aprender o caminho. E aí, se eu temo a Deus em todas as áreas da minha vida, eu entro na escolinha de aprender caminho em todas as áreas da minha vida. Então, lá no meu trabalho, se eu sou temente a Deus, eu aprendo o caminho para ser um bom funcionário ou para ser um bom patrão, né? Eu entro nessa escolinha porque o temor de Deus me ensina o caminho que devo escolher. E nos relacionamentos, a mesma coisa. Se você tem temor de Deus, você vai aprender a se relacionar com todas as pessoas, sejam amigos, seja o cônjuge, seja os filhos, os pais, os colegas de trabalho, quem for. Quando a gente tem temor de Deus, Deus escolhe de que maneira, Ele ensina de que maneira você deve escolher andar, né? Então, a partir daí, a gente conhece a intimidade do Senhor, a aliança do Senhor. Porque a aliança tem a ver com intimidade, né? Você faz uma aliança com uma pessoa só, né? Não dá para fazer aliança com duas pessoas. Me casei com duas esposas, me casei com dois maridos. Não, intimidade é com uma pessoa só. Então, quando você tem uma aliança com Deus, você tem intimidade com Ele, né? E aí sim Ele mostra para você como se deve andar. Bom, o versículo 15 fala assim, ó. Versículo 15, nós estamos no Salmo 25, certo? Versículo 15 diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede, os meus pés do laço, da armadilha, né? E quando ele diz os meus olhos estão continuamente, ou seja, é um relacionamento constante. É um relacionamento diário. É um relacionamento que não se interrompe. Então, é estar o tempo todo ali sem perder de vista. Ali está o meu Deus. Ali é para ali que eu tenho que ir, né? E sem perder o seu foco, sem se desviar. Por quê? Está dizendo aqui. Continuamente com os olhos no Senhor, Ele tirará os meus pés do laço. Então, essa segurança, essa proteção, a gente viu que está relacionado, né, com direcionar a sua atenção, o seu olhar, o seu entendimento ao Senhor. Então, quando a gente busca o caminho do Senhor, Ele nos protege, Ele nos ensina. Toma essa decisão, segue por ali, segue por aqui. Não aceita essa proposta. Ou sim, aceita essa proposta. É aqui que eu vou te abençoar. Olha, não anda com essa companhia. Cuidado. Essa pessoa tem umas práticas que pode te colocar em maus lençóis. Fique atento. E assim vai. O Senhor vai direcionando,
se eu tiver intimidade. Como que eu vou ouvir uma voz de alguém que eu não conheço? Como que a gente pode esperar ter intimidade, reconhecer a voz de Deus se eu não conversar com Ele? Não dá para reconhecer a voz sem conversar com Ele, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos sem direção, é porque nós estamos sem intimidade, nós estamos sem comunhão. Então, por que o nosso tema diz que a intimidade livra da confusão? Porque quando eu tenho intimidade com Deus, Ele me mostra o que fazer. Se Ele me mostra o que fazer, não há motivo para ficar confuso nem inseguro. Então, se eu estou sem direção, é porque está faltando intimidade. Está faltando ler um pouquinho mais a Bíblia, está faltando conversar um pouquinho mais com Deus, bater papo com o Senhor, porque, né, como eu disse no comecinho do nosso programa, se você conversa todos os dias com as pessoas que te cercam, por que você acha que Deus fica mudo o dia todo e não fala com você? Então Deus fala diariamente, é uma conversa, é um Deus que está vivo, que presta atenção em você, que cada vez que você falar pai, Ele vai falar oi, tô aqui, né? Então, a gente precisa se habituar, a gente precisa se acostumar que Deus está vivo e que Ele se relaciona conosco. Ele ensina, Ele mostra, Ele guia, Ele direciona, como o salmista está dizendo aqui, né? Ensina-me, faz-me saber, guia-me, né? Então, esse Deus, Ele está interagindo conosco, mas aí a gente precisa ter a sensibilidade de entender a voz dele. Ah, mas eu não sou sensível. Bom, se você começar a ler a Bíblia e orar, automaticamente você vai aprender a identificar a voz de Deus, porque é assim que a gente consegue perceber, essa é a voz do meu Pai, é Ele que está falando agora, eu sei, não fico confundido, agora é o Senhor, né? Porque eu vou me tornando íntimo. O jeito de ficar íntimo é assim, é pela palavra e pela oração, né? E aí, para a gente terminar o estudo bíblico, tem um versículo de Isaías, nós estamos em Salmo, segue para frente, vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e você já vai chegar no primeiro profeta maior, que é Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. Isaías 30, 21, palavra que eu gosto muito. Aqui. Diz assim, ó. Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, os teus ouvidos ouvirão a palavra detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E o bacana é que a outra tradução, outra versão, né, a gente está vendo na tradução da Bíblia Revista e Corrigida, mas tem o Revista e Atualizada, que ela fala assim: e quando? Não é que não é para se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá detrás de ti a palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, mesmo que você esteja andando errado, o Senhor está disposto a reprogramar, a corrigir aí a rota, né? A mostrar o caminho certo. Bom, eu acho que a gente está precisando muito alinhar o nosso caminho, porque semana passada a ministração foi o GPS de Deus, né? Falando para onde a gente vai, que Deus reprograma a rota e tudo. E agora vem essa palavra falando que o caminho de Deus, né, com a intimidade, nos livra da confusão, que andar no caminho certo traz segurança. Então eu acho que nós estamos precisando muito reavaliar o nosso caminho, porque quando Deus insiste assim num tema, e o curioso é que Ele me deu textos completamente diferentes, né? O de hoje, o da semana passada. Ou seja, a Bíblia está recheada
de ensino para a gente alinhar o nosso caminho, né? Então vamos orar, falar: Senhor, se eu não estou conseguindo reconhecer a tua voz, se eu não estou tendo intimidade, se toda essa confusão que eu sinto, essa insegurança, esse medo, é falta de intimidade, me ajuda, porque eu quero estar na minha vida toda vivendo ali com o Senhor continuamente, diariamente, né? Então vamos orar. Se você tá aí numa condição bacana, tá sozinho, tá em casa, né? Tem condições de fazer essa oração aí, fechando seus olhos, reclinando a sua cabeça, faça isso. Vamos orar. Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós apresentamos essa palavra diante de Ti, clamamos que o Teu Espírito nos ensine perfeitamente tudo aquilo que ainda não entendemos, tudo aquilo que a nossa mente ainda não absorveu, não abstraiu a respeito dos Teus ensinos, sobre a Tua verdade, sobre o Teu caminho, a respeito de Jesus. Pai, aquilo que nós ainda não entendemos sobre como é viver com Cristo, sobre como é caminhar junto com Jesus, que é o Teu caminho perfeito, que é a verdade perfeita, que é a vida perfeita, clamamos nessa manhã: ensina-nos, faze-nos saber, guia-nos por veredas de justiça, por caminhos retos, aplana, Pai, a nossa caminhada. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor: não nos deixe confundidos, não nos deixe envergonhados. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo espírito de confusão, de insegurança, de medo. Vem nos apoiar, Senhor, nas decisões certas, no caminho que devemos seguir, no que devemos fazer, agir, qual é o momento certo, qual é a atitude correta. Nos ensina, Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a essa voz que vai nos dizer: este é o caminho, andai por ele. Nós queremos estar sensíveis a este comando, a este direcionamento. Livra-nos de tudo aquilo que nos atrapalha de Ti. Entregamos o nosso coração nessa manhã com gratidão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos chegando então ao final aqui, né, do nosso programa. Deixa eu deixar os parabéns para uma turminha aqui. A gente teve aniversariantes essa semana lá na Proeste. Deixa eu ver os meninos, só os meninos fazendo aniversário. Olha só, quinta-feira foi aniversário do Cleiton e hoje é aniversário do Jair. Muitas felicidades para vocês. Os meninos são mecânicos, né? Técnicos do pós-venda. Chique falar assim, né? Os meninos lá da Proeste. Então, muitas felicidades para vocês. Saúde, paz. Que Deus abençoe as famílias de vocês, viu? Tudo gente boa esses garotos aí, o Cleiton e o Jair. Bom, gente, agradeço muito a companhia de vocês, a participação, o pessoal aqui na live, ó, Ana Paula Ferreira, Sônia lá de Marília. Sônia, tô com saudade, viu? Eu vi numa postagem da Isa que você disse que vai pôr no seu Smart, que você vai tentar vir para Damantina no prazo de 1 mês. Quando você vier, você me avisa que eu quero te dar um abraço, tá bom? Muito bacana você estar aqui com a gente. Turma que passou aqui: a Lília, minha mãe, a Martinha de Avaré, a Rose Bofaim, minha sogra, turma tudo aqui na live. Bom, gente, um final de semana abençoado, curtindo bastante aí, desfrutando da bondade do Senhor. E sábado que vem, 7 horas da manhã, a gente tá aqui na live novamente, na Life FM, no 107,9 e pelo Facebook. Então, até lá. Eu espero vocês. Shabbat Shalom.